Nós vamos aqui apresentar, fazer uma visita ao presidente Hugo Motta e ao colégio de líderes da Câmara, todos os líderes presentes da base e da oposição, para apresentar a agenda estratégica do governo para o segundo tempo do governo, né? Os próximos 2 anos da agenda estratégica sobre projetos de lei que estão aqui no Congresso Nacional. Em primeiro lugar, fiz um profundo agradecimento à Câmara dos Deputados, em nome do presidente Hugo Motta, em nome do ex-presidente Arthur Lira, todos os líderes da base da oposição, porque, como os senhores e senhoras sabem, a gente já divulgou isso, nós tivemos nesses primeiros 2 anos a mais alta taxa de aprovação de projetos de iniciativa de um governo da história da redemocratização. Nenhum governo, desde a redemocratização, conseguiu aprovar tantos projetos da sua iniciativa como esse terceiro governo do presidente Lula nesses primeiros 2 anos. Relatei aqui, por exemplo, os 35 projetos estratégicos da área econômica que estavam na nossa agenda União e Reconstrução, que foram aprovados, já sancionados, os 17 projetos da área social que foram aprovados, os 7 projetos da transição ecológica, todos os projetos da transição ecológica de interesse do governo, que reforça, coloca o Brasil como protagonista da economia verde, da transição ecológica no mundo como um todo, foram aprovados, sancionados. Os projetos que reforçavam aquele momento de democracia, fiz um agradecimento especial nesses 2 anos a toda a condução por parte do Congresso Nacional, inclusive do debate da CPMI do dia 8 de janeiro. Isso, inclusive, significou um esforço nosso do governo ao longo de todo o mês de janeiro para atualizar essa agenda. Nós tivemos que conversar com cada ministério, os ministros, agradecimento especial aos ministros que são parlamentares também, nos ajudaram a construir essa agenda para os próximos 2 anos. Isso aqui é a agenda estratégica do governo, ela tem um conjunto de projetos, são 6 eixos, e eu quero tratar especialmente de alguns desses projetos que nós consideramos prioritários em cada um desses eixos. Assim como nós conseguimos ter uma alta taxa de aprovação nos 2 primeiros anos, nós estamos muito confiantes naquilo que já conversamos com o presidente Hugo Motta na reunião de hoje, naquilo que conversamos já com o presidente Davi Alcolumbre, que o Congresso Nacional será um grande parceiro do governo e do Brasil para a gente marcar mais gols nesse segundo tempo do nosso governo. Relembrei ao presidente Hugo Motta que na semana passada nós estivemos aqui apresentando também as 25 iniciativas da agenda econômica do Ministério da Fazenda. Naquela ocasião, inclusive, nós fizemos questão de separar a apresentação dessa agenda econômica, eu e o ministro Haddad, exatamente porque esses temas da agenda econômica sempre foram recebidos, tanto pela Câmara como pelo Senado, como temas que ultrapassam governo e oposição. Então, nós separamos esses itens. Nessas 25 iniciativas da agenda econômica, tem 9 projetos lá que estão incorporados aqui, porque já são projetos de lei. Uma parte dessas iniciativas da agenda econômica não precisam mais de leis, é implementação daquilo que o Congresso já aprovou. Na medida que o Ministério da Fazenda for concluindo com o conjunto do governo, os outros projetos vão sendo incorporados nessa agenda. Essa é uma agenda que ela tem permanente atualização, como foi a agenda dos 2 primeiros anos. Ela começa com os projetos que já estão apresentados ou aqui no Congresso que o governo já encaminhou, e na medida ao longo do ano podem ter alguns outros projetos que possam ser incorporados no diálogo também com os líderes. Citar um exemplo, hoje, no diálogo que nós fizemos com os líderes da base, nós constituímos já um grupo de trabalho com o líder Áureo, com a deputada Adriana Corsi, com o deputado Ismael Alexandrino, para aprofundar e ampliar sobre os temas de segurança pública. Aqui nessa agenda, em relação à segurança pública, o principal tema, o principal projeto é a proposta da PEC da segurança pública, que ainda não foi apresentada ao Congresso, está em fase final de análise e redação pelo Ministério da Justiça, Casa Civil, mas tanto o líder Áureo levantou e nós já construímos uma agenda com o ministro Lewandowski. Os parlamentares que são da base vão junto com o ministro Lewandowski identificar outros projetos que já estão no Congresso Nacional que possam reforçar a agenda da segurança pública.
temos 6 eixos, né? Mais uma vez, é uma agenda concentrada naquilo que nós chamamos da agenda econômica e social do governo. Nos 2 primeiros anos, o forte da agenda econômica era aprovar medidas que restabeleciam o ambiente macroeconômico no país e medidas iniciais que iam impulsionar essa retomada do crescimento econômico no país. Então, era o marco fiscal, a consolidação do marco fiscal, foram mais de uma sessão de votações, né, mais de um ciclo de votações que consolidou o marco fiscal, era a reforma tributária, eram os 35 projetos que eu falei aqui da agenda econômica que estimulam o crescimento, que garantiram que o Brasil pudesse crescer a mais de 3% nesses 2 anos, garantiram que o Brasil pudesse fazer o 3º maior ajuste fiscal do mundo, segundo o FMI, entre os países emergentes, e um ajuste fiscal que não aumentou a pobreza, não retraiu o crescimento, não reduziu a massa salarial da população, muito pelo contrário, um ajuste fiscal que levou milhões de brasileiros para fora da miséria, saíram da linha da pobreza, levou o Brasil a ter uma taxa de crescimento que há anos não tinha, né, ter a maior aumento da renda média da nossa população desde 2012, menor taxa de desemprego desde 2012. Né, então, a aprovação desse marco regulatório para o ambiente macroeconômico e para medidas que estimulavam o crescimento era o foco da agenda econômica. Nesse segundo tempo de governo, como já apresentado pelo ministro Fernando Haddad, nós temos 2 grandes focos da agenda econômica. Primeiro, uma economia para um Brasil mais justo, enfrentando ainda mais, continuando a enfrentar as desigualdades do nosso país, como a gente já fez nos 2 primeiros anos com a aprovação da reforma tributária, que zera os impostos para a cesta básica, né? Garante uma maior progressividade de impostos no nosso país, que já fizemos quando a gente fez a taxação dos fundos exclusivos. Agora, nesses próximos 2 anos, o debate central da economia do Brasil mais justo é a proposta da reforma da renda, que a própria reforma tributária estabeleceu uma obrigação para o governo encaminhar para o Congresso Nacional, aquilo já pré-anunciado, né? E pedimos para o presidente Hugo Motta que crie um ambiente na Câmara dos Deputados de debate público, audiências públicas sobre esse tema da reforma da renda. O nosso prazo é aprovar ao longo do ano de 2025, nós queremos que ela esteja valendo para 2026, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Além da reforma da renda, o debate dos super salários, que já estava junto nas medidas de fortalecimento do marco fiscal que nós encaminhamos no final do ano passado. Ficou o debate para ser feito nesse ano, né? O governo, junto com o Congresso, dialogamos isso com o Senado, também com a Câmara, apresentar uma proposta em relação aos super salários. O segundo eixo da economia é o estímulo ao empreendedor. O presidente Lula já é e vai consolidar nesses próximos 2 anos como o maior presidente na história do Brasil para o micro, pequeno empresário e para o empreendedorismo. O presidente Lula, que já no seu governo aprovou a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a Lei do Super Simples, a lei que estabelece a criação dos MEIs, o Acredita, que foi aprovado pelo Congresso Nacional nos últimos 2 anos, que é o maior programa de crédito para o micro e pequeno empresário e renegociação das dívidas. Agora temos como centralidade 2 projetos que estimulam o empreendedorismo no país, que é o Acredita Exportação, que já está aqui, foi encaminhado no final do ano, projeto capitaneado pelo vice-presidente Alckmin. No diálogo, o líder Hugo Motta já falou que, inclusive, está na pauta prioritária trazida pelo líder Guimarães, vai definir o relator o mais rápido possível. E o projeto de compra imediata das compras governamentais, o chamado SIX das compras públicas, que amplia o portal criado pelo governo no dia de ontem, que estimula a contratação das compras governamentais para os micro e pequenos empreendedores. Nós criamos o Contrata Mais no dia de ontem, inspirado pela experiência da Prefeitura de Recife. Já tem mais de 500 prefeituras que aderiram ao portal no dia de ontem, e esse projeto do SIX amplia a possibilidade de contratações. Então, o segundo eixo da agenda econômica é o estímulo ao empreendedorismo. Terceiro eixo é colocar de vez a educação no centro da agenda de desenvolvimento. E aqui o projeto prioritário da educação é o novo Plano Nacional de Educação, que já foi apresentado aqui para a Câmara. O ministro Camilo vai fazer todo esse debate
junto com a Câmara e com o Senado, prioridade absoluta nossa, entre outros projetos de educação. Estou falando aqui de alguns dos projetos prioritários de cada um dos eixos. O quarto eixo é consolidar o Brasil como protagonista no enfrentamento às mudanças climáticas. Nós aprovamos todos os projetos da transição ecológica nesses 2 primeiros anos. Temos alguns projetos ainda que reforçam a capacidade do Estado brasileiro, das leis brasileiras de enfrentarem os crimes ambientais, como os incêndios criminosos que nós vimos no ano passado. São projetos que já estão aqui, que aumentam a pena dos incêndios criminosos que acometem os nossos biomas e acometem a nossa economia e impactam a vida da nossa população brasileira, né? Então esse é um eixo fundamental, que é o eixo relacionado à questão ambiental. O outro eixo é o eixo da economia, da democracia, da justiça social, né, que nós temos como o projeto central nesse eixo, a chamada PEC dos militares, que é uma proposta construída pelos comandantes das Forças Armadas, liderada pelo ministro da Defesa, José Múcio, apresentada no Senado pelo líder do governo, ex-ministro da Defesa, Jacques Wagner, relator, senador Cajuru, que já pediu para o presidente Davi Alcolumbre apresentar a votação no plenário, já foi aprovado na CCJ, deve ir para o plenário do Senado, que a gente possa acolher após a aprovação do Senado aqui na Câmara, para termos velocidade em relação a isso. E o último eixo é o eixo da proteção às pessoas, às famílias e aos negócios no ambiente digital. O governo tem como prioridade proteger as pessoas, as famílias e os negócios contra os crimes que acontecem no ambiente digital hoje. Esse é o foco do governo. Nós já aprovamos no Senado uma lei que protege as crianças e os adolescentes contra os crimes que acontecem no ambiente digital. Queremos uma prioridade da votação desse projeto aqui na Câmara dos Deputados. Aprovamos no Senado a regulação da inteligência artificial. Queremos também uma prioridade de votação aqui na Câmara dos Deputados e queremos estimular projetos que estejam aqui no Congresso Nacional que avancem nessa proteção às pessoas, às famílias e aos negócios no ambiente digital contra os crimes, que são crimes reconhecidos por nós no mundo presencial, mas que estão liberados no ambiente digital. Nós destacamos aqui 2 projetos que têm essa característica. Tem o 2630, né, que está sendo debatido já em 2023, e tem um novo projeto apresentado pelo deputado Silas Câmara, que foi secretário de comunicação aqui da Câmara. Durante a sua gestão fez várias audiências públicas, mais de 30 audiências públicas, participação da universidade, construiu um projeto, o governo considera um projeto interessante como instrumento para esse debate. Conversei com o deputado Silas Câmara, ele tem todo o interesse em que o projeto dele possa avançar, né? Tem um debate dentro do governo sobre proposições em relação a isso. Achamos que esse é um instrumento importante em relação a isso. Então, nós já distribuímos hoje de manhã, né, essa agenda para os senhores e senhoras, tem mais cópias aqui. Eu citei aqui alguns projetos apenas, mas são projetos simbólicos, prioritários, e quero dizer que saio da reunião, depois das palavras do presidente Hugo Motta, dos líderes da base da oposição, muito confiante que, de novo, nós vamos criar um ambiente aqui na Câmara dos Deputados e no Senado muito positivo para avançar essa agenda econômica social de defesa da democracia, que é uma agenda que, na minha opinião, une, né, não cria divergência, cria debate, que é positivo ter debate, faz parte da democracia, mas que cria convergências aqui no ambiente da Câmara dos Deputados, e com isso eu acho que ela pode ser muito positiva de novo, e nós vamos manter essa meta de ser o governo que mais aprova projetos da sua iniciativa desde a época da redemocratização. É isso, desculpa me alongar tanto, gente, ficar à disposição aqui das perguntas. O líder já está querendo chamar todo mundo para votar. Posso responder algumas perguntas. Primeiro que é normal, é absolutamente normal esse mês de fevereiro ser o mês de diálogo e instalação das comissões. Eu acho que se comparar, né, aos outros anos anteriores, também o mês de fevereiro é um mês de negociação, definição das comissões. Isso aconteceu no primeiro ano, 2023,
quando foram instaladas as comissões, também no segundo ano. Isso não atrasou e nem atrapalhou em nada o ritmo de aprovação dos projetos e os resultados positivos. Então isso é uma dinâmica interna, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. É um debate que acontece entre os partidos de liderança, o governo interfere nesse debate, mas certamente, como aconteceu nos outros anos, ficar o mês de fevereiro para definição disso não interferiu, não atrapalhou em nada os bons resultados que nós tivemos. Estamos confiantes em aprovar os projetos. Deixa eu responder às mulheres primeiro aqui. Não tem previsão de data. A minha data é aprovar esse projeto nesse ano. Certo? Nós conseguimos aprovar no final do ano passado, em 3 semanas, né, a consolidação do marco fiscal. Então, minha data é conseguir aprovar ao longo desse ano para que ele possa estar válido no próximo ano. E certamente é um projeto que, inclusive, o governo acha que é interessante, que é um projeto que vem e tem um debate, não só na Câmara, no Senado, mas na sociedade, da importância dessa justiça tributária, de reduzirmos os impostos para a grande maioria da população, né, para quem ganha até R$5.000. Nós já avançamos em zerar o imposto de renda para quem ganha 2 salários mínimos, ultrapassa R$3.000 nesse ano de 2025. Nós conseguimos zerar os impostos na cesta básica, reduzir impostos de medicamentos na reforma tributária e queremos reduzir o imposto para a grande maioria da população com esse projeto da isenção do imposto de renda. Mas não tem uma data para apresentação, o Ministério da Fazenda está nas tratativas finais em relação a isso. A minha data é garantir a aprovação dele até o final do ano. Mas a Fazenda disse que já encerrou o desenho da compensação do impacto da reforma da renda. Qual que é a compensação? Não, a compensação todos saberão quando o projeto virar para cá, tá certo? Esse detalhamento, né, está sendo feito, a Fazenda, a Casa Civil, Ministério do Planejamento, estão fechando o texto em relação a isso, e a data da área política é garantir a aprovação até o final do ano para que ele possa valer no ano que vem. É um projeto que virá provavelmente, eu vou defender que venha pelo Executivo, né? Sou sempre consultado em relação a isso. Tem vários projetos de parlamentares, mas eu acho que é um projeto que tem uma necessidade, acho que o próprio Congresso tem essa expectativa de que venha do Executivo exatamente por conta da fonte de compensação, para garantir. É um projeto que a garantia nossa, o compromisso do governo e também do Congresso, é que essa isenção, zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000, seja uma isenção neutra do ponto de vista fiscal, ou seja, não seja um projeto nem para arrecadar mais, nem para arrecadar menos, para consolidar ainda mais esse esforço do 3º maior ajuste fiscal do mundo que o Brasil fez nesses 2 primeiros anos. Essa foi artimanha, hein? Ele furou a fila das mulheres, chamou as mulheres lá e apontou. Não, estou brincando, que eu falei que ia atender as mulheres primeiro, aí ele chamou, vamos lá, tranquilo. Não. Não, primeiro que esse governo é um governo absolutamente comprometido com um contrato que fez com o Congresso e a sociedade, que foi a aprovação do marco fiscal. Não só aprovamos o marco fiscal em 2023, como demos mais robustez ao marco fiscal quando aprovamos as medidas de fortalecimento do marco fiscal no final do ano passado. Então, se tem um governo que tem um marco fiscal, que respeita e dá mais força a esse marco fiscal, é o governo do presidente Lula. Eu agradeço o Congresso Nacional que nos ajudou em relação a isso. Não à toa fizemos o 3º maior ajuste fiscal do mundo entre os países emergentes, como diz o FMI, o 6º entre todos os países, com uma diferença: sem aumento da pobreza, sem aumento da miséria, sem retração do crescimento econômico. Tudo o que for necessário ao longo do ano, sejam medidas administrativas que o próprio governo pode fazer, ou eventualmente medidas legislativas para respeitar o marco fiscal, nós faremos tudo o que for necessário.
Isso vai sendo acompanhado ao longo, né? E em nenhum momento esse governo titubeou em relação a isso. Muitos analistas, muitos de vocês me perguntavam se a gente ia fazer contingenciamento ou bloqueios no ano passado porque era eleição municipal. E nós fizemos, reforçando e reafirmando o compromisso desse governo com a consolidação das contas públicas, com o ambiente econômico no país. Então, tudo que for necessário para respeitar o marco fiscal e cumprir as nossas metas, nós faremos. Tanto medidas que são administrativas, eventualmente, se tiver que ter alguma medida legislativa, nós faremos. Agora, esse conjunto de projetos que nós apresentamos aqui, eles não dependem do orçamento para ser votados, né? E muito menos tem impacto fiscal que venha desorganizar as contas públicas. São projetos apresentados em comum por nós, pelo Ministério da Fazenda, Casa Civil, no diálogo com os vários ministérios. Então, os projetos também respeitam esse esforço do governo em consolidar, cumprir o marco fiscal e cumprir as nossas metas fiscais. Tem dois projetos aqui na pauta da segurança que falam sobre PIX como Estado Democrático de Direito. Foi tratado nessa reunião com o PIX como o presidente do Lula. Deu uma resposta do Planalto ainda 8 de janeiro, também uma indicação de que não vai ser tratado o crédito da anistia na DARF? Não, a gente não tratou nos detalhes de cada um dos projetos. Esse é um projeto que já foi apresentado pelo governo lá em 2023. Ainda era o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Continua como um projeto importante para ser tratado e a gente não retirou esse projeto, não só esse, como também o projeto de segurança nas escolas, né, que também foi uma resposta à violência nas escolas, também está mantido esse projeto. Nós não tratamos detalhadamente nenhum desses projetos e eu listei aqui 10 prioridades simbólicas que nós consideramos fundamentais. Isso? Talvez a aceitação de texto dentro do Congresso Nacional também para a sociedade, ou é porque vocês realmente vão partir esse texto em vários PLs para tentar... É o enfoque que eu considero correto. É o enfoque que nós consideramos correto para dialogar com a população. Nós estamos falando em proteger as crianças, as famílias e os negócios contra os crimes que acontecem no ambiente digital. É disso que nós estamos falando. Ninguém está falando de liberdade de expressão, de opinião de qualquer um. Nós queremos proteger as pessoas, as famílias e os negócios contra os crimes que acontecem no ambiente digital, que agridem as pessoas, agridem as famílias e interferem de forma injusta nos negócios. Então o Brasil precisa consolidar esse ambiente. Nesse sentido, tem projetos que foram votados no Senado, que não estavam na nossa agenda estratégica nos 2 primeiros anos, como de proteção a crianças e adolescentes do Senado. Da inteligência artificial já estava, tem o 2630, que é um tema que já estava aqui no Congresso, e esse do deputado Silas Câmara, que garante isso. Você pensar como no ambiente digital, você não permita crimes que ataquem as pessoas, as famílias e os negócios no ambiente digital.